Bom dia, pessoal! Tá começando agora mais um programa Sessão Carole nesse sabadão agitadíssimo. E você aí que assiste a gente aqui, vocês sabem, né, que a gente é diversão, entretenimento, esporte, tecnologia, é isso mesmo. Hoje em dia a tecnologia tá presente em todos os momentos da nossa vida. Tá aqui, ó, na palma da nossa mão, no celular, com diversos aplicativos para a saúde, para você fazer um roteiro de uma viagem e muito mais. E a inteligência artificial, gente, que tá bombando por aí. Eu tenho certeza que você já criou algumas fotos na inteligência artificial, né? E também tem muita gente usando para trabalho, para edições de vídeo, para facilitar muitas coisas no trabalho, né? E hoje a gente vai conhecer, vai conversar com uma pessoa super especial que entende muito de tecnologia. É o Gabriel Barros, que é engenheiro de software com especialidade em blockchain. É isso mesmo. E hoje a entrevista vai estar um pouquinho diferente, que vai ser toda online. Quer saber mais? Então, vem comigo. Fala, pessoal, e hoje eu estou aqui com o Gabriel Barros, que sabe tudo aí no mundo da tecnologia, é um cara super reconhecido, está sempre viajando o mundo todo, passando seu conhecimento para outros profissionais. Ele é engenheiro de software com especialidade em blockchain. Já já vocês vão saber tudo aí sobre esse mundo aí do blockchain, tecnologia. E aí, Gabriel, tudo bem? Como é que tá? Tudo sim. Muito obrigado pelo convite. Estou bem animado aí pela nossa conversa. E é isso, tem muita coisa interessante acontecendo na área, tem muita coisa interessante acontecendo no setor de tecnologia no geral. Verdade. Bem bacana o nosso papo. É, gente, assim, né? Hoje em dia tem tanta coisa que está surgindo que a gente fica até um pouco perdido, né? Uhum. E assim, eu fiquei muito curiosa para saber o que que é blockchain, né? Para saber aí um pouco mais a fundo sobre esse mundo da tecnologia. E acabei descobrindo um pouquinho, né, sobre isso, mas o Gabriel vai contar para vocês um pouco mais a fundo o que é o blockchain são correntes, né, de correntes de blocos, né, que são Cadeias. cadeias, né, que são criptografadas para aí serve também para fazer transações de dinheiro e tudo mais de forma mais segura, mas o Gabriel está aí para contar para vocês um pouco mais aí o que que é blockchain, né? Sim. Blockchain é a combinação de uso de certas tecnologias que a gente já tinha. Então, associa a ideia de banco de dados, associa a ideia de criptografia, associa algumas coisas que na área de tecnologia não eram novidade. Estão sempre sendo mais desenvolvidas, mas não tinha nada de novo em si. A Uhum, questão é que blockchain combina elas de um jeito a permitir que a gente consiga ter algo que a gente jamais conseguiu ter antes, que era a uhum, possibilidade de ter confiança sem precisar de a existência de um terceiro. Então, hoje, quando a gente faz uma transação no cartão de crédito, a gente está uhum. confiando, por exemplo, nas bandeiras de cartão e no nosso banco. Quando a gente usa o dinheiro de papel, a gente está confiando no nosso governo porque emitiu o papel, que não foi qualquer pessoa ali na esquina que imprimiu numa impressora. Entendi. Ou quando a gente pega o documento de certificado de posse de uma casa, né, da propriedade da casa, a gente está confiando no cartório e de novo no governo. Com Hum, blockchain é o primeiro banco de dados em que você consegue registrar informações e aí essas informações vai depender da finalidade, é só um uhum. banco de dados, mas depois que você registra essas informações, você pode confiar de que a partir da origem elas não foram modificadas. Então você não precisa mais de ter uma autoridade para certificar certas informações. Você pode fazer tudo sozinho, então. Aham. Isso acontece pelo poder agregado das pessoas na rede. Sim, É muito interessante. Com as pessoas participando da rede, elas mantêm a própria rede em si seguras. que É como se legal. fosse uma forma mais simples de explicar, é como se eu tivesse que alterar alguma coisa naquela rede para falsificar alguma informação, eu tivesse Uhum. que alterar todos os computadores da rede ao mesmo tempo. Se eu não conseguisse fazer isso ao mesmo tempo, eu não ia ter o sucesso nessa modificação, nessa falsificação. Então você Entendi. consegue ver que é muito improvável de eu conseguir fazer esse tipo de Entendi. Então, hack, por assim dizer. se um dia, por exemplo, ocorresse uma alteração, né? Que eu acho que deve ser muito difícil, também pelo que eu vi, assim, é muito difícil e também deve ser muito caro, né, para poder fazer isso, mas vai mexer em toda essa cadeia, né?
Isso. E aí vem o pulo do gato, eu imagino. Foi o auge do entendimento ali do Satoshi Nakamoto, que nós não sabemos quem é, mas é o pseudônimo do autor do paper do Bitcoin, que foi colocar incentivos econômicos no sistema para impedir a iniciativa em si de tentar hackear o Bitcoin. Então, Entendi. enquanto um agente, ele chama de agente, né? As pessoas ou um grupo de pessoas, enquanto esse agente for racional, ele não vai ter a intenção de modificar o blockchain. Por quê? Porque ele deixa de ganhar dinheiro. Ele, na verdade, passa a perder dinheiro no momento que ele tem essa atitude. Então, Entendi. como funciona? Você precisa ter um poder computacional maior do que 50% mais um de toda a rede para você fazer esse ataque. Só que se você tem esse poder computacional todo, que já é algo muito improvável, Sim, você está fazendo muito mais dinheiro confirmando de forma correta as informações do blockchain. Então, entendi. por que você faria isso? Ah, Esse salto entendi. da criptoeconomia é o que fez o sistema ficar coeso e fazer sentido no final das contas. Então, você tem o lado tecnológico, mas você tem o lado humano também ali dos incentivos. Que legal, Gabriel. Nossa, gente, essa tecnologia é bem interessante, né? Um pouco complexa aí para a gente entender, né, gente? Mas o Gabriel ele explicou bem assim, de forma com que a gente conseguisse entender, né? Então, assim, é basicamente isso, né? O blockchain é um local online, né? Um local virtual ali, digital, que a gente pode fazer transações seguras, sem medo, sem intermédio de ninguém, né? Em banco, nada. E assim, Gabriel, a sua função aí, né, engenheiro de software, né, na especialidade de blockchain, conta um pouquinho para a gente sobre a sua função, o que que você faz, as suas viagens também, né, gente? Ele viaja aí o mundo todo fazendo workshop, né, passando esse conhecimento aí para os outros profissionais. A minha função hoje é realmente conversar com os outros desenvolvedores, outros engenheiros, mas também outras pessoas que têm funções dentro do ecossistema, Sim, como desenvolvedores de negócios, pessoas de marketing, pessoas que estão ali tentando formar suas próprias startups, ah, dentro do ecossistema de blockchain. que O que eu legal. faço hoje é explicar um pouco de como funciona a tecnologia da Cartese, que é o projeto em Sim, qual eu sou contribuidor. Mas, de forma geral, eu diria que na minha área, o meu papel é desenvolver novos protocolos, porque entenda como se o blockchain fosse a primeira camada de internet. entendi. Internet por si só é extremamente sem graça, se você for parar para pensar. É só um monte de computador falando com os outros. Passa a Uhum. ficar interessante quando você cria o Facebook, quando você cria o WhatsApp, quando você bota ali o sistema de transação bancária em cima para facilitar a Interessante, vida das principalmente para pessoas. quem cria, né? Exatamente. Então, as pessoas precisam existir pessoas no meu papel desenvolvendo esses protocolos, facilitando a criação de novos projetos, inclusive. E o Entendi. que a Cartese hoje faz é trazer um pouco de avanço tecnológico para facilitar o surgimento de novas empresas, de novos projetos dentro dessa área, para que finalmente a gente possa atingir a todas as pessoas do dia a dia. Eu diria assim que hoje a gente está num momento em que seria parecido com a internet em 1980 e muitos, início da década de 90. É bem complicado ainda. Apesar de ter alguns aplicativos que facilitam a transação, blockchain não é só sobre transacionar dinheiro. Tem muito Uhum. mais coisa interessante para fazer. Você pode manter o título de propriedade da sua casa em blockchain. Você Nossa, pode gente, que criar, legal. você pode criar o que as pessoas chamam de DAO, né? Decentralized Autonomous Organizations, que são entidades, elas se comportam como empresas, Uhum. mas não existe um dono, não existe um board de diretores necessariamente. Você pode até eleger um board de diretores momentaneamente, mas no final das contas é pulverizado a participação da empresa e as pessoas tomam as atitudes por meio de votos Sim. diretos, e é assim que a empresa funciona. Contrata Legal. uma pessoa de marketing para fazer o marketing para o projeto, contrata um desenvolvedor para desenvolver alguma parte do projeto, mas no Uhum. final das contas não existe dono. E isso é extremamente inovador, assim, não Bem existe mesmo. algo desse tipo pré-blockchain, por causa dessa questão da confiança que a tecnologia traz. Então você Entendi. pode confiar,
que as coisas vão ser executadas da forma correta, porque no final das contas são computadores. Eles vão executar o código que você colocou ali e não tem juiz, não tem advogado, não tem Nossa, interpretação de sim. lei para Uhum. alterar o que foi feito ali. O que assusta um pouco hoje os reguladores e os governos, né? É realmente um, um conceito muito inovador, assim, Bem é inovador até mesmo, assustador. assim. Até para a gente entender e a gente realmente saber que funciona mesmo, sabe? Assim, porque geralmente a gente, quando a gente vai, pega as coisas na teoria, assim, é um pouco difícil de entender, né? Mas na prática mesmo, porque tá todo dia lá, né, praticando isso, a gente sabe mais, né, do que a gente. Então, eu fico pensando assim, será mesmo, sabe? Se a gente é um outro universo, né? É um outro mundo, né? Ao mesmo tempo, é um mundo cheio de esperança, cheio de Sim. positividade. Porque, por exemplo, vamos imaginar aqui uma situação como Greenpeace, não falando da entidade em si, né? Mas numa intenção de outras iniciativas parecidas que poderiam existir por aí e que às vezes se colocam num lugar arriscado, porque vai, enfim, lá na Amazônia, vai lidar com as pessoas que estão fazendo coisas ilegais e você não Uhum. consegue realmente se defender e coisas ali acontecem fora do controle da Sim, polícia, fora da controle do mínimo de civilidade, né? sim. E tem interesses de, enfim, atores grandes que não estão interessados. Se não existe um board de diretores, se não existe um dono, não existe um ponto de falha, porque o último ponto de falha de qualquer organização é o ser humano. Uhum. Então, se você não pode atacar aquela pessoa, você não pode chantagear a família dela, se você não pode ameaçar as pessoas que estão fazendo aquela coisa que é muito legal, porque Uhum. as pessoas incentivam, enfim, através do seu dinheiro, através da sua participação no projeto, que aquilo seja realmente executado, você cria uma organização que é muito mais poderosa, muito mais sólida do que se fosse o formato original. Ah, Entendi. e, e vem com um rebate em transparência também, porque como todo mundo está tomando atitude no blockchain, o blockchain é aberto. Existe uma certa confusão com pseudônimo e anonimidade. Então, Eu ia te existe. perguntar exatamente isso agora. Como que as pessoas se reconhecem dentro do blockchain? Como que acontece isso? Se existe, tipo, um login, algum usuário, o que que é? O reconhecimento é totalmente facultativo. Então, Uhum. não existe a necessidade das pessoas saberem qual é a. A gente chama de endereço, né? É como se fosse um endereço de Verdade. e-mail. Qual Hum. é o e-mail da Carole ali dentro? Uhum. É uma frase aleatória de números e letras que te representa ali e só você tem acesso a essa. É como se Caramba. fosse protegido por uma senha que você detém e só você sabe. E aí é interessante porque, então, no caso da ONG, numa ONG descentralizada, Uhum. ah, você tem a iniciativa totalmente transparente, todos os relatórios são transparentes, porque imagina que você contratou uma pessoa para ela fiscalizar. Ela Sim. vai ter que publicar isso na internet para que as pessoas possam ver e validar e pagar pelo serviço. Então fica Entendi. toda a cadeia de transações fica transparente. Então, esse ano a organização coletou, sei lá, US$ 1 bilhão. Onde foi parar esse dinheiro? Você rastreia claramente onde cada centavo foi parar. Todo, todo o processo de onde ele foi, né? De onde o dinheiro esteve. Isso. Ah, Quais votações ele passou para poder, enfim, ser dedicado a uma determinada função. legal. Quais foram os pseudônimos que votaram a favor e contra daquilo. Uhum. E, como eu disse, a, a, a identidade ali, a conexão entre o seu pseudônimo e a identidade é totalmente facultativo. Então, se em algum momento você quer provar para alguém ou para o mundo, você pode ir lá na sua rede social, você consegue gerar provas de que, beleza, essa cadeia aleatória aqui de letras e números Sim. que existe lá no blockchain sou eu, só você consegue fazer isso. Então, as pessoas confundem com essa questão com uma privacidade por definição. Mas não é bem assim. Se você faz alguma coisa criminosa, todo o rastro do seu crime está no blockchain. Uhum. E Entendi. aí é uma questão de tempo até as pessoas conseguirem associar a sua identidade. Ao mesmo tempo, ninguém tem a autoridade de ficar vendo, por definição, o que você faz. Uhum. Ah, e isso é muito interessante. Que Isso é muito legal. interessante. Ao mesmo tempo que é privacidade, é transparência também, né? Exatamente, Legal. exatamente. Agora, Nossa, e bem interessante, né, Gabriel? Todo esse universo que você, né, mostrou para a gente aí no blockchain, através de todo o seu conhecimento. E falando nisso,
né, em conhecimento aí. Eu sei que você viaja para vários países, está sempre viajando aí, dando workshop, né, passando seu conhecimento para outros profissionais da tecnologia. Conta para a gente as suas experiências aí, quais países você já passou, alguma história marcante. Um, o pessoal de blockchain está tentando evangelizar, então está tentando atingir justamente outros desenvolvedores de computação de forma geral. A gente Legal. costuma chamar carinhosamente de Web 2, porque estamos na Web 3, Aham, ah, mas bem no princípio, e a gente precisa de cada vez mais pessoas construindo junto com a gente. Então, legal. existem várias iniciativas. E dentro delas a rede Ethereum, né, que é a rede com que eu trabalho mais. Então, existem essas iniciativas que é ETH Cities, que é parte da comunidade do Ethereum, que Uhum. também é um token, ETH, é o token ETH. E aí aqui no Brasil também tem. Tem o Ethereum São Paulo, o Ethereum Rio, existe o de Buenos Aires, existe um que acontece. O primeiro eu acho que aconteceu agora em Buenos Aires, mas vai acontecer em cada região diferente aqui da América do Sul, que é o ETH Latam. Ah, Uhum. e essas são iniciativas da comunidade de atingir comunidades que já existem pequenas e Uhum. incentivá-las a crescer. Então, nesse último ano, a gente ainda vai para Nova York, vai para Istambul. Istambul, acho que é a primeira vez, se não me falha a memória. Legal. Ah, fomos a Paris recentemente, agora no mês de julho. Deixa eu ver. E elas estão acontecendo em vários lugares. Então, essas são as maiores, assim, as grandes, mas a todo momento tem acontecido menores, assim. Ethereum Taipei, Ethereum Tóquio, tem acontecido realmente em todo canto. A intenção é tentar cada vez conectar mais as pessoas, porque a gente entende que a gente não está só também incentivando a comunidade local, Uhum. mas nós, enquanto pessoas, somos pontes. Porque hoje eu conversei com alguém, sei lá, de Paris, está fazendo algo muito legal e muito particular. E amanhã eu vou para Nova York e de repente tem alguma coisa muito específica lá em Nova York, uma pessoa que, pô, ia ser super legal se ela soubesse daquilo que está acontecendo lá em Paris. E Que eu le- posso fechar essa ponte. E todos nós que estamos viajando, fazendo essa função, a gente pode fechar essa ponte. que legal. Muito massa, viu? E é muito interessante, realmente é muito interessante. Mas eu acabo me limitando à tecnologia da Cartese, eu tento explicar e tornar cada vez mais acessível o entendimento da tecnologia. E o que mais me move realmente é ver o que as pessoas imaginam que é possível fazer, uma vez que elas entendem o que a tecnologia está trazendo. E é sempre muito surpreendente, assim. Ah, Gente, eu não tento nem mais imaginar, eu só deixo vir as surpresas, assim. deixa eu vir, né? Vem, que eu vou matando no peito aqui as coisas. É, que legal, Gabriel. Assim, é muito. Assim, quando a gente entra no universo da tecnologia, realmente, é isso que tu falou. Assim, a gente não tem nem dimensão do que tá por vir aí, né? E Sim. assim, o que que você acha? A gente tem aí agora, né, a inteligência artificial, né, que já há alguns anos aí vem sendo testada e tudo mais. Mas o que que você acha que tá por vir aí? O que que você acha que nos aguarda nesses próximos anos em relação à tecnologia? E você acha que isso pode melhorar ou afetar a questão de emprego? Eu acho que tem uma grande revolução tecnológica vindo aí na próxima década, se eu for pessimista, nas próximas 2 décadas, porque são muitas áreas de tecnologia diferentes sendo desenvolvidas cada um no seu próprio silo, Uhum. mas que uma hora elas se reencontram, e quando se reencontram, uma explosão exponencial acontece e foge completamente da nossa capacidade de imaginação. Ah, então, por exemplo, com a Cartese, a gente consegue vislumbrar os primeiros agentes de blockchain totalmente descentralizados. E Uhum. é uma parada muito interessante, porque as pessoas têm visto blockchain e inteligência artificial um pouco separados ainda, pequenas ferramentas para facilitar, por exemplo, a Aham. minha como desenvolvedor e tal, mas não as duas realmente se unindo ali Sim. claramente para gerar novas funcionalidades. E tem outras coisas que, por exemplo, recentemente a gente vem falando sobre o supercondutor ali K99. Aparentemente não se confirmou, O que mas tá? mostra.
O LK99 é uma substância desenvolvida por uns sul-coreanos desde 1999, Uhum. que eles vinham ali em segredo tentando provar se aquilo era ou não era. E foi publicado repentinamente há um mês, 2 meses atrás, e a comunidade científica inteira entrou em polvorosa tentando entender se aquilo era ou não era um supercondutor em temperatura ambiente, temperatura e pressão ambiente. Gente. Se a gente pode utilizar como a gente já usa os nossos fios de hoje em dia, só que com propriedade de supercondução. O que quer dizer isso? Ele não perde energia quando ele está sendo usado. Hoje, se o nosso computador precisa de ventilação, é porque toda vez que você liga, ele gera um pouquinho de calor. Uhum. E esse não geraria esse calor, ele não perderia energia. Entendi. Com esse tipo de tecnologia, que a qualquer momento, o LK99 nos lembrou que a qualquer momento isso pode surgir. E isso surgindo, supercomputadores quânticos ficam cada vez mais próximos, energia de fusão nuclear fica cada vez mais fácil. E aí, se você junta fusão nuclear, supercomputadores, inteligência artificial em supercomputadores quânticos e blockchain, as possibilidades são assim tremendas. Mas Então, mas assim, eu sei que tu falou que, eu vou esperar vir, não quero nem pensar, mas eu tenho certeza que tu já pensou em alguma coisa assim, bem mirabolante. Conta pra gente, o que que tu acha, assim? Cara, eu acho que isso pode surgir, será? Alguma coisa assim, bem diferente, assim, do que a gente vive no mundo atual, sabe? uma coisa bem diferente. Ah, então, eu imagino, por exemplo, com a questão de superinteligência, vamos botar assim, e não necessariamente é uma inteligência como a nossa, Sim. mas algo que tem a capacidade de razoabilidade, né? Ele consegue raciocinar, a gente consiga responder questões de física muito mais rápido, que a Uhum. gente consiga aprender um pouco melhor sobre o nosso mundo, que a gente consiga evitar problemas econômicos que a gente vive todo dia em ciclos, que a Sim. gente consiga realmente melhorar a qualidade da vida humana numa velocidade muito rápida, assim. Então, ah, imagina você que talvez a gente não consiga ah, evitar problemas de aquecimento global nas próximas décadas, mas que a gente consiga parar e, e retroceder, porque a gente tem pelo mundo inteiro é, produção por fusão nuclear, com uma redistribuição de rede elétrica repensada por uma inteligência artificial, que consiga olhar a estrutura de Nossa, uma elétrica de uma cidade e falar, não, vai ser melhor se a gente colocar aqui, aqui e ali as produções, e isso zere as nossas emissões e torne a energia barata e a qualidade de vida realmente muito alta. Agora, eu lembro que você no início perguntou sobre empregos. sim. Eu tenho um entendimento meio filosófico sobre isso, que é o seguinte: enquanto humanos, enquanto espécie humanas, no passado, muito longínquo, a nossa dificuldade era a alimentação. Então a gente dedicava boa parte da nossa energia em nos alimentar e sobreviver. Sim, E verdade. isso era o auge do trabalho importante, esse era o trabalho. Uhum. Conforme a gente se organizou em sociedade e melhorou só a estrutura organizacional, a gente Uhum. começou a ter a possibilidade de diferenciar as pessoas que vão trabalhar para fazer o alimento e pessoas que vão trabalhar para trazer alguma outra qualidade de vida, seja melhorar as ferramentas do campo, Sim. seja melhorar a segurança contra animais selvagens. E conforme a gente melhora a tecnologia, cada vez mais a gente perde aqueles empregos, mas o que acontece, na verdade, a gente se abre para melhorar a nossa qualidade de vida. Então, novos empregos surgem em, em áreas que hoje a gente pensa que é supérflua. Mas não é que ela é supérflua, é que a gente simplesmente não tem a capacidade de se dedicar a elas. São Porque bem a gente está específicas, né? preocupado com algo mais importante. Uhum. Porque conforme a gente mecaniza, conforme a gente coloca inteligência artificial para trabalhar para a gente nessas áreas que são mais pesadas, a gente nos libera para ser mais criativo, para ser mais inventivo, para lidar com arte, para lidar com conforto, para lidar com o que a alma humana precisa. Não mais o nosso estômago, não mais a nossa segurança, Verdade. sabe? Que Então legal. eu entendo que vão existir transformações, mas eu não acredito que vão acabar empregos por causa disso. É isso aí, olha, gente, belas palavras do Gabriel, né? Cara super inteligente aí, que, assim,
Eu adorei conversar contigo. Eu queria saber se tu tem mais alguma coisa assim para contar para a gente em relação à tecnologia, em relação à blockchain, em relação ao teu trabalho. Antes de a gente finalizar aqui, que o papo tá maravilhoso, queria ficar conversando muito, mas o nosso tempo é curtinho aqui, né? Pois é, eu acho que realmente seria um podcast de uma semana se fosse falar de tudo. Mas o que eu acho que a mensagem que eu deixo é que as pessoas deveriam se interessar um pouco mais por blockchain. Uhum, Blockchain não são esquemas de pirâmide e corrupção e coisas desse tipo. É assim que as pessoas querem pintar a tecnologia. Na verdade, blockchain é um poder sendo devolvido às pessoas. que legal. E e é sobre as pessoas em si. Então, não confia que aquela pessoinha famosa que falou alguma coisa, usa ali, vai lá. Não, não é simples assim. Uhum, Senta, estuda um pouquinho, porque recompensa bastante o entendimento dessa tecnologia. O lucro, por assim dizer, vem em forma de qualidade de vida, de possibilidades, de um entendimento, ah, de uma tomada de controle de volta para sua vida sobre o aspecto, por agora, financeiro, mas no uhum. futuro sobre várias outras partes da sua vida. Porque vamos, vamos ser bem-sucedidos em transportar as tecnologias atuais para a blockchain. Então, como já é o mundo que está vindo, eu acredito que as pessoas deveriam usar ali 5 minutinhos, olhar um pouco o que é a tecnologia para se preparar e não ser uma grande surpresa, ser um grande choque quando a realidade Verdade. se confirmar. É verdade, Gabriel. A gente tem que estar sempre pronto aí para a realidade, né? E é muito, muito legal essa mensagem que você mandou, né, gente? É, eu espero que vocês assistam, né, essa entrevista e consigam entender todas as mensagens que o Gabriel passou, porque realmente vale ouro, né? E muito obrigada por estar aqui no Sessão Carole, né? Nosso amigo, grande apoiador também aqui do Sessão Carole, o Gabriel, super inteligente, né? Já falei aqui, e está sempre aí passando conhecimento dele para todo mundo, inclusive para a gente aqui agora, né? Então, muito obrigada, Gabriel. Valeu mesmo. E manda um recadinho aqui para a galera que está te assistindo aqui no Sessão Carole, para a gente se despedir. Não, eu fico muito feliz de ter participado aqui, eu curto bastante o programa, acho que é uma boa oportunidade ter participado aqui, ter conversado com o teu público. Ah, é isso, é só gratidão. Muito obrigado. Obrigada, Gabriel. Gratidão também. E tudo de bom para ti. Um beijão e até mais. Tchau. O Hospital e Maternidade São Marcos tem um tratamento especial e é super completo. Possui centro cirúrgico, UTI neo, consultórios, suítes que possuem uma área com sacada e local para receber os familiares. Com certeza é o lugar com melhor atendimento e conforto para você se sentir bem. Olha, se você não me ama, então não me ligue, não fique me fazendo queixa. Não faça como as outras já têm feito, que minha vida é sofrendo. Por causa de uma mulher bandida, já teve noite de eu querer beber veneno. Não beba não, meu pô, é só brincadeira. Beba só Coca-Cola e refrigerante. É isso aí, só Coca-Cola refrigerante, veneno não, tá, gente? Aqui, ó, esse aqui é o Manuel Gomes, bombadíssimo aí nas redes sociais. Meu parceiro aí, ó, que veio aqui prestigiar a gente aqui no Sessão Carole, né? Seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Como é que você tá? Eu estou bem, obrigado. Tá, a minha amiga repórter aqui, Carole. Obrigado por estar hoje aqui pela primeira vez com você, né? Aqui em São Luís do Maranhão. Aqui é só alegria. E por onde eu passo, o pessoal gosta muito. As crianças, os adultos, que eu só faço brincadeira, você sabe, né? Sim. Todo mundo gosta de mim. Então, tô aqui para começar o nosso programa hoje e mandar um abraço e um beijo para todos vocês que estão assistindo agora. É isso aí, Manuel. Então, Manuel, me conta um pouquinho aí, né? Você que veio aí de Balsas, né? Do interior. Me conta. Ah, vocês queriam mais Sessão Carole, né? Mas não fica assim não. Entra lá no sessãocarole.com que lá vocês vão poder acessar todos os episódios. E não esquece de se inscrever lá no nosso YouTube Sessão Carole, de me seguir no Instagram Carole Queiroz. E eu queria também aproveitar para agradecer todos os nossos apoiadores, patrocinadores que estão sempre ajudando aí na realização do Sessão Carole e também comemorar junto com vocês, né, que sempre andam aí visualizando nossas entrevistas, que estamos com
mais de 100 mil visualizações na entrevista com o Manuel Gomes Caneta Azul lá no YouTube. Então acessa lá, Sessão Carole no YouTube e Carole Queiroz no Instagram. Um beijão e até semana que vem.